Jesus, esta manhã, Senhor, declaramos nosso amor a Ti. Ó Senhor Jesus, toma todo o nosso coração, toma todo o nosso ser. Ó, nós te amamos, Senhor. Ó, como não te amar? Olhamos para essa mesa, o Senhor preparou para cada um de nós. Olhamos para esse pão, que é o teu corpo que foi partido em nosso favor. Olhamos para esse cálice, não é o cálice da ira, mas é o cálice da bênção, sangue da nova aliança, esse sangue que foi derramado na cruz. E cada irmão e irmã aqui é fruto do teu penoso trabalho. Pelas suas chagas nós somos curados. Senhor Jesus, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, toda a honra e toda a glória seja dado a Ti. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Nós partimos esse pão até aquele dia, até aquele dia. Partimos esse pão até aquele dia. Senhor Jesus, todos os nossos pecados, dores, angústias e sofrimentos, em torno da tua mesa, para celebrar a ceia do Senhor. Gratos a Ti, teu penoso trabalho. Hoje podemos cálice da bênção, cálice da amargura. Somos feitos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, tínhamos um eterno, lago de fogo, mas o Senhor nos transportou para o reino do teu amor. Isso nesse domingo de ressurreição, nós estamos aqui para celebrar uma festa ao Senhor. Fato Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nosso reconhecimento. Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor! Amém. Irmãos, vamos ler esse versículo, por favor? Apocalipse 3:13. Aleluia. Apocalipse 3:13. Tá? Quem tem ouvidos. Amém. Agora só as irmãs. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Vamos agora nos colocar de pé e transformar esse versículo em oração? Pode ser? Quem tem? Amém. Quem tem ouvidos,
Aleluia. Aleluia. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, nós vamos dar continuidade à comunhão de ontem. Ontem nosso irmão Miguel mostrou a necessidade de nós nos arrependermos, voltarmos ao Senhor. Um chamado, para a igreja em Éfeso, também um chamado para a igreja em Itaúna e as igrejas aqui da microrregião. Você sentiu ontem o chamado de Deus, mostrando a necessidade de nós nos voltarmos rapidamente ao Senhor? Então, esse foi o chamado de Deus para a igreja em Éfeso. E se nós olharmos a condição, irmãos, das igrejas, ontem o Toninho apresentou esse livro, Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito, está falando às igrejas. Então, nesses últimos dias, o falar de Deus tem se intensificado muito. Você não percebe isso? O falar de Deus não tem chegado até nós de uma maneira muito rápida. Por exemplo, a palavra que foi falada ontem, no máximo hoje ou amanhã os irmãos já disponibilizam, no site da igreja em Itaúna. A palavra que vai falar hoje pela manhã, a mesma coisa. Mesmo aqueles irmãos que não puderam estar aqui, eles podem ter acesso a essa palavra. Ontem, por exemplo, teve o congresso de mulheres ali na estância. Cerca de 1000 e poucas irmãs. Muitas não puderam estar ali, mas a palavra já está disponibilizada no site do Instituto Vida para Todos. Então, você não se sente privilegiado com isso, irmão? Se hoje à noite você for para o grupo familiar, mais falar de Deus. Quinta-noite, tem uma comunhão ao vivo, na live que o Instituto Vida para Todos também disponibiliza ali online, cada semana com um cooperador ou um irmão próximo ao cooperador de cada região. Chega no sábado pela manhã, você não consegue ir até o PAC, Muitos têm desejo de ir ao PAC, mas não conseguem ir ao PAC, não tem tempo. Mas aí você pode ganhar um pouco do sentimento, da experiência, daquilo que o Senhor tem feito por meio do PAC. E aí você consegue assistir ali ao vivo. Chega no domingo à noite, a outra palavra, uma palavra está sendo falada nessa manhã para as irmãs do ministério ali na estância, para o Congresso de Mulheres, hoje à noite vai estar disponibilizada no Instituto Vida para Todos. Então não é um privilégio grande, irmãos? Deus chamando você por meio da palavra. Por isso que o Senhor falou aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 13, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz. O Espírito está falando para você nesse momento. Ontem, se você recebeu uma palavra, nessa manhã você está recebendo uma palavra. Então, nós temos chance, por meio dessa palavra, de nos tornar pessoas mais crescidas, a ponto de um dia nós sermos arrebatados. Por isso, irmãos, que há um sentimento forte de Deus ao falar a sua palavra às igrejas nessa era final. Então, nós, todos os dias, vamos nos voltar ao Senhor por meio da palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quando o Espírito fala algo, é para produzir algo em nós. Se o seu pai fala algo a você, é para produzir algo em você. Se o marido e a esposa têm uma comunhão, há uma direção.
acerca de algum determinado assunto. Pode ser financeiro, pode ser saúde. Alguma coisa acontece, irmãos, quando alguém fala. Então, quando você ouve o falar de Deus, quando você ouve o falar do Espírito, é para produzir algo em nós. Por isso que nós não podemos fechar o nosso coração, tapar os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor está falando. E hoje o Senhor está falando de uma maneira mais forte, porque nós estamos vivendo na era de Apocalipse. Romanos fala que a noite, a alta noite, vai chegando o dia. Está muito próximo da volta do Senhor. E a noite realmente está se intensificando cada vez mais. Seu ambiente de trabalho não é o mesmo ambiente de trabalho de 10, 12, 15 anos atrás. Quem está entrando numa faculdade hoje não é o mesmo que você, como pai, entrou há 10, 15 anos atrás. Seu filho está entrando numa faculdade onde está em uma alta noite. Momento mais forte, onde as trevas têm ali tentado subjugar as pessoas. Aí surgem conflitos, surgem momentos, até mesmo momentos de desilusões, mesmo no trabalho. Quantas dificuldades, não é isso? Quem aposentou hoje já é um privilégio grande. Usa a sua aposentadoria para servir o Senhor. Aproveite que você tem tempo, tem saúde. Sirva ao Senhor e encoraje outros a também servir ao Senhor. Mesmo quem está trabalhando, irmãos. Hoje nós temos um alento forte, porque a palavra do Senhor tem chegado até nós de uma maneira mais constante. No passado era difícil até mesmo uma palavra como essa que tem sido falada. A palavra falou, irmãos, não tem 5, 6 meses. Já está saindo no início do mês de julho, já está saindo o volume 2. Esse volume é Éfeso e Esmirna. Já está saindo agora as próximas 2 igrejas, que é Pérgamo e Tiatira. Pérgamo e Tiatira. Então, tudo isso, irmãos, é para nos iluminar. Por isso que nós devemos abrir o nosso coração, falar: Senhor, o Senhor precisa falar comigo. Hoje o Senhor tem nos dado muitas oportunidades. Uma reunião como ontem, uma reunião como hoje. Talvez você fica, Senhor, abre ali o seu coração quando o irmão está orando aqui na frente para os elementos. Talvez o Senhor vai abrir o seu coração quando o irmão está orando pelas ofertas. Aí você ganha luz do Senhor em determinado assunto da sua vida. Por isso que nós não podemos deixar de ouvir o falar de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando a nós, irmão. É porque Ele quer produzir algo em nós. Por isso que Timóteo, ele acompanhava de perto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler juntos. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aí Paulo falou para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto. O que é seguir de perto, irmão? Você não tem privilégio de participar de todas as conferências, não é verdade? Semana que vem tem conferência em Vitória da Conquista. Você não consegue ir até a conferência. O outro final de semana, o segundo final de semana de julho, tem conferência em Vila Velha. Você também não consegue participar. O outro final de semana já é a conferência Geração Santa, no outro, conferência Geração Final. Todos os irmãos conseguem participar. Aí você pode falar: então eu não consigo seguir de como Timóteo estava próximo de Paulo. Mesmo naquela época, irmãos, nem todos conseguiam almoçar com Paulo, é isso? Nem todos conseguiam estar junto com Paulo em momentos de viagem, tanto ali
onde ele estava, quando ele fazia uma obra missionária. Todos podiam estar. Mas será que as igrejas não acompanhavam? Acompanhavam. Todos nós hoje, irmãos, podemos acompanhar, assim como Timóteo, acompanhar o falar de Deus bem próximo. Porque nós temos hoje privilégios grandes. No passado nós nem conseguíamos usar isso aqui, não é isso? Hoje, irmãos, como eu falei, termina, daqui a pouco você pode já ruminar a palavra, até mesmo antes de ser impressa, você consegue já fazer transcrição, como os adolescentes hoje aprenderam, né? Fazer transcrição antes de 15 minutinhos, fazer transcrição ao acordar e ir desfrutando junto com a Bíblia. É um privilégio muito grande, irmão. Todos nós temos. Se você for para o grupo familiar, o que você vai fazer? É como os irmãos em Atos, capítulo 2, eles perseveravam em quê? Nos ensinamentos dos apóstolos. E ali na comunhão, na oração, de casa em casa. O que eles faziam? Eles ruminavam, desfrutavam as palavras. É lógico que naquela época muitas coisas se perderam, porque não tinha como tem hoje a palavra impressa. Por exemplo, se você lê Atos, final do capítulo, último capítulo de Atos, né, acho que é 26, Paulo ficou 2 anos ali, onde ele alugou uma casa e ali recebia as pessoas. E ali ele falava sobre o reino de Deus. 2 anos. Já pensou se tivesse hoje seu smartphone para poder gravar aquilo que Paulo transmitia e tinha comunhão ali, ou com o jovem, ou com os casais? 2 anos Paulo ficou ali, falando das coisas celestiais, daqueles que o procuravam. Hoje, irmãos, nós temos esse privilégio grande, por isso que nós sempre encorajamos os irmãos, né? Tem que ter bom celular. Tem irmãos que falam assim, eu saí do grupo. Aí você fica preocupado, por que você saiu do grupo, irmão? Não, é muita mensagem, é muito texto, é muita foto. Aí eu falo assim, irmão, quantas pessoas queriam ter pelo menos um celularzinho com 2 GB igual o seu, ou 128, ou 258, ou com extensão para 500, ou um HD externo. É um investimento, irmãos. Nós estamos hoje em momentos de guerra, você tem que dar estratégia. Aí você tem que ter e acompanhar. É um privilégio que nós temos. Sempre quando os irmãos vão para a África, como agora estão lá na África, né, 5 irmãos, aí sempre levam o celular para os irmãos, para que os irmãos possam acompanhar um pouco testemunhos, acompanhar um pouco aquilo que Deus tem feito, tanto na América do Sul, quanto no Brasil, quanto em toda a terra. Aí você chega lá numa tribo, irmãos, e aí quando o irmão fala, ele fala aquilo que você fala no seu grupo familiar, porque ele está ouvindo aquilo que você ouve. Aí você tem uma conexão com esses irmãos, você fala, como esses irmãos estão aqui falando da mesma palavra da qual nós estamos falando na minha localidade, que está a tantos e tantos quilômetros. Resultado, irmãos, das ofertas que alguns de vocês entregam para os cooperadores quando vão, para que cheguem até a mão dos irmãos. Aí é uma alegria. Por isso, irmãos, você precisa estar nos grupos da igreja com alegria, porque são testemunhos após testemunho. Só essa semana, irmãos, quantos testemunhos nós recebemos? Semana passada, não sei se pode ser que dê tempo. Semana passada, quantos testemunhos nós recebemos? Vocês puderam estar na Colômbia? Puderam estar na Colômbia. Mas os testemunhos, a alegria dos irmãos da Colômbia chegou até você. Aí você recebe 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 vídeos, mensagens por escritas, ou mensagem mesmo faladas, mensagens ministradas ali, já está disponível, tanto o áudio quanto a palavra escrita, a transcrição. Aí você, irmãos, participa de tudo aquilo que Deus tem feito.
Eu estou em Itaúna, mas você está participando. Você está igualzinho Timóteo, seguindo de perto. E aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem conduzido, você consegue ouvir no seu trabalho, no seu tempinho ali de faculdade, indo para o seu trabalho. Você não se sente um privilegiado? Por isso, irmãos, tenha um pouco de paciência em estar nos grupos, porque talvez o testemunho vai salvar você. Sempre falo com os irmãos, toda semana quero um grupo para mim. Toda semana. Já tenho 137 grupos. Posso mostrar para vocês todos eles, né? É só administrar, irmãos. Tem irmãos que não gostam, não tem paciência. O que eu mais tenho, irmãos, é paciência. Ontem o irmão me mandou 3 áudios. Um de 10 minutos e 30, outro de 10 e 50, outro de 3 minutos. Aí você tem que olhar ali, ouvir. No segundo áudio repete a mesma coisa. No terceiro áudio que ele vai falar o que ele quer. Aí você tem que ouvir. Não, hoje 2x já ficou pouco para mim. Se você me mandar um áudio, você pode ter certeza que eu vou ouvir no 2x. Aí tem momento que eu falo assim, esse irmão está falando muito lento, mas é porque o 2x já ficou lento. Aí, irmãos, você tem que ouvir. E depois ainda você tem que agradecer ao Senhor. Porque tem um irmão que te mandou 3 áudios. E você ali compadeceu-se e ouviu. E você ouviu o áudio daquele irmão, porque aquele irmão faz parte, ele é um membro do corpo de Cristo. Hoje ele pode estar dependendo de mim, mas amanhã eu posso estar dependendo dele. Amanhã pode ser que eu mande um áudio para ele de 30 minutos. Por eu ter paciência de ouvir os 3 áudios dele, que deu quase isso, aí ele vai ter paciência comigo. Outro dia a irmã me mandou um áudio de 25 minutos. Ela falou, irmão, só quero uma comunhãozinha com você. Aí, 25 minutos. Olha que privilégio, irmãos. Alguém mandou um áudio de 25 minutos para mim. Aí eu tenho que colocar ali, ouvir e ainda responder em 30 segundos. Mas a irmã quer ser ouvida. Então os irmãos percebem como hoje, irmãos, a vida da igreja se tornou tão aprazível, tão gostosa. Por isso que nós falamos que nós estamos vivendo nos melhores momentos da vida da igreja. No passado, irmãos, que luta era? É isso? Quando minha esposa estava no CEAP, em 99, e nós havíamos iniciado uma comunhão, para ela poder falar comigo, eu falar com ela nem conseguia falar comigo. Para mim poder falar com ela, era ali, irmãos, no início era ficha, lembra? Muitos de vocês nem sabem o que é isso, né? Aquele orelhão com aquelas fichinhas, você colocava ali, 3 minutos e ia embora. Mais uma fichinha, na hora que apitava, mais uma fichinha. Apitava, mais uma fichinha. É isso, irmãos. Hoje Deus está apitando para você, coloca mais uma ficha. Apitou de novo, mais uma ficha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso tudo, irmãos, é para não parar a conexão, para não parar a comunhão, para não parar o falar. Aí depois passou para cartão, né? Era 32, depois passou para 64. Parou ali nos 96, né? Aí você tinha que ficar numa fila. Às vezes tinha 4, 5 pessoas, porque o outro orelhão, né? Era longe. Telefone público, né? Alguns lugares ainda tem, né? Hoje virou quase um museu, né? Aí hoje, irmãos, quer falar com a esposinha? Quer falar com o Edevaldo, que está lá em Angola? É só clicar. Se quiser até ligar para ele de vídeo ou áudio, ele participa dessa reunião. Olha que privilégio, irmãos. Tudo isso é o amor de Deus para com a igreja nesta era final. E Satanás tem intensificado a maneira de agir, Deus também tem disponibilizado meios para que eu e você sejamos salvos. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Que privilégio, irmãos, viver a vida da igreja nesse momento final. Por isso que nós podemos ter muita intrepidez e muita ousadia. No passado você tinha talvez dúvidas em enviar o seu filho para a escola. Hoje, irmãos, não tenha dúvida, não tenha medo. Seu filho está debaixo do encabeçar, debaixo da direção, debaixo do governo de Deus. Porque a palavra tem chegado até as crianças
de uma maneira mais intensa. As crianças têm aprendido de uma maneira mais forte. Não só ler a Bíblia. Belo Horizonte, ali nós temos a leitura bíblica anual das crianças. Mas não só ler a Bíblia, mas também desfrutar a Bíblia. Transformar a Bíblia em oração. Agora surgiu, a Fábrica de Vencedores Kids. E junto com a Fábrica de Vencedores Kids, Imersão Kids. Além da imersão na Bíblia, eles também podem fazer imersão naquilo que Deus está falando na semana. Olha que criança privilegiada. O adolescente vai para a escola, irmãos, mas ele não vai simplesmente para a escola. Dentro dele tem um coração de pregar o Evangelho para o seu professor, pregar o Evangelho para os seus colegas. Aí nós, como pais, nos sentimos seguros. Quando os filhos retornam da escola, mesmo ali com as dificuldades, eles ainda falam, mas eu orei por a professora, mamãe. Eu orei pelo aquele aluno. E as crianças hoje estão incomodando os pais, incomodando os avós. O vovô e a vovó que gosta de passear com a criancinha, com o netinho, vai ser surpreendido. Porque não é um simples passeio. De cara a criança já fala, vovô, cadê a camisa? Posso orar por você? Outro dia a mãe chegou, de uma reunião, 21 horas, esqueceu que tinha que ir na farmácia. Só estava ela e a criança, acho que 6 anos. E ela falou, tem que ir na farmácia. Vamos. E a mãe está saindo, olha mamãe, cadê a camisa? E a mamãe teve que colocar a camisa. Chegou na farmácia, quem que conduziu? A criança já falou que mamãe não pode só comprar o remédio. Além de comprar o remédio, tem que orar pela atendente. Aí já fica puxando ali, mamãe, não vai orar pela atendente? Às vezes, irmãos, ela lembra no carro. Aí a mãe tem que voltar para poder orar porque esqueceu. Então olha que beleza, que lindeza Deus está fazendo hoje, dando todos os membros do corpo de Cristo para fazer uma coisa, irmãos. Mateus 24:14, é uma incumbência que Deus deu a mim e deu a você. Está debaixo dos nossos ombros, é a nossa responsabilidade. Ontem Miguel leu o versículo 12, o amor está se esfriando. Mas o que depender de mim, de você, irmãos, daqueles que estão próximos de nós, nós precisamos injetar o amor de Deus na vida das pessoas. Não é simplesmente ir a uma padaria, mas você vai, Senhor, estou indo à padaria, mas dê graça, Senhor. Semana passada eu fui à padaria de uma maneira comum, natural, mas essa semana, Senhor, me leva, além de comprar ali o pãozinho nosso, de cada dia, também leva-me a transmitir para dentro daquele que me atendeu a palavra do Senhor. Me dê força, me dê graça, me empodere, para que eu possa falar para a pessoa uma simples frase, posso orar por você. Aí a pessoa já se derrama, irmão. Quantas experiências? Só essa semana, 3 experiências de alguém que queria se suicidar. Aí alguém falou para essa pessoa, posso orar por você? É muito isso, irmão. No passado, nós colocávamos a responsabilidade para os comportores, colocávamos a responsabilidade para a liderança da igreja. Se a liderança não marcasse uma reunião de evangelismo ou uma palestra com um determinado tema, nós também não tínhamos a responsabilidade em pregar o evangelho. É ou não é verdade, irmãos? Mas hoje, irmãos, marcando palestra ou não, dando aviso ou não, dentro de nós queima algo pelas pessoas. Aí você ali já na segunda-feira levanta com Senhor, nesta semana, para alguém, preciso cuidar de alguém, eu preciso orar por alguém, para que essa pessoa possa ser introduzida. Talvez você não tenha tempo de cuidar, mas a igreja, irmãos, tem a central de acolhimento. Você vai até a padaria, ora pela pessoa,
Ali você anota o nome dessa pessoa, o telefone dessa pessoa, e aí introduz e entrega para os irmãos que cuidam da rede de cuidado na sua cidade. Se não tem a rede de cuidado, você pode ser esse que vai iniciar a rede de cuidado na sua cidade. Aí você recebe o nome e telefone, quem é essa pessoa e quem orou por essa pessoa e qual bairro essa pessoa mora. Aí você simplesmente liga e fala: Marta, ontem o irmão Walter orou por você ali na padaria, você trabalha em tal padaria, certo? Certo. Ele falou que você está passando por um problema de enfermidade. Eu estou aqui agora para continuar esse cuidado, orando por como está a sua saúde. Melhorou um pouco? Aquele exame que você ia fazer, como está? Irmãos, isso é o amor de Deus. Nós, talvez no passado, pegávamos um papel desse, colocávamos no bolso e depois até esquecíamos, ou entregava para a liderança da igreja. Irmãos, estão preocupados, irmãos, com outras questões, administrativa ou particular de alguma família ou outra. Hoje todos nós podemos cuidar de alguém, sem nenhum peso, de uma maneira tão gostosa, aí porque esse amor de Deus está crescendo em nós. Deus está produzindo algo em nós. Nós chegamos agora da Colômbia, irmãos, semana passada, na segunda-feira, foram 10 dias. 2 anos atrás, você não via o que esses últimos dias ali na Colômbia. É sinal que o Espírito está fazendo. Quando o Espírito faz, daqui a pouco eu vou ler Isaías 55, ele fala algo para produzir algo em nós. O falar de Deus está produzindo algo na igreja. Por isso, irmãos, que nós temos chance grande de ser arrebatados, ainda antes da grande tribulação. Você precisa crer nisso. Senhor, se o Senhor está falando a tua palavra, eu quero agarrar a essa palavra, porque eu sei que essa palavra vai produzir em mim um crescimento de vida, a tal ponto de até a sua volta o Senhor me encontrar como servo bom, fiel e prudente. Foi o hino do qual nós cantamos ontem. Aí você vai estar ali pronto, irmãos, para que o Senhor possa te arrebatar vivo. Como nós acabamos de cantar esse hino, é a última notícia, irmãos. O Senhor está voltando, e você precisa crer nisso. Senhor está voltando, eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para o arrebatamento. Ó Senhor Jesus, e também, Senhor, eu quero levar outros a estarem prontos para o arrebatamento. Não ouça, irmãos, que você é a mesma pessoa e vai continuar sendo a mesma pessoa. Não. Porque você, irmãos, é alguém que não está passivo, não está parado. Você vive a vida da igreja. Não é só uma vida de vir para a reunião e ir embora para casa, vir para a reunião e ir embora para casa. Irmãos, isso já passou há muito tempo. Você hoje tem um comprometimento com a vida da igreja. Daqui a pouco o local fica vazio, as 4 paredes estão aqui, o local continua o mesmo, mas você não continua o mesmo. Algo está sendo formado, algo está sendo gerado. Ó Senhor Jesus! Por isso que Paulo falou, Timóteo, permaneça, siga de perto, não deixe Satanás soprar e falar que você ainda como um jovem vai se perder por causa dos problemas da igreja em Éfeso. Timóteo, faz uma coisa, foge. Foge de tudo aquilo que é contrário à edificação da igreja. Foge das setas inflamadas do inimigo que quer perturbar sua mente, quer trazer dúvida para você, quer trazer conflito. Tem tantos, Timóteo, que estão aí invocando o meu nome. Irmãos, nós precisamos hoje nos voltar ao Senhor desesperadamente, ter o mesmo desespero que Deus tem. Os irmãos podiam passar aí os testemunhos da Colômbia? Tem paciência, tá, irmãos? São 4 minutinhos. O Toninho falou que eu posso ir falando aqui.
Reunião adiantou, né? Ó Senhor Jesus. Consegue? Não, é os melhores momentos. Tá não, mas pelo menos dá para os irmãos ouvirem a festa aí. Saiu o áudio. Vocês receberam também nos grupos, né? O áudio. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Nosso general é Cristo. Isso aí é no CEAP, tá, irmãos?
Aleluia! Amém, amém, amém. Irmãos, esse vídeo, né, um pequeno vídeo com os melhores momentos com as igrejas da Colômbia, e tudo o que ocorreu ali, é aquilo que também tem ocorrido, tanto no Brasil quanto em outras regiões. Os irmãos ali estão na África do Sul, né, o Daniel mata lá, esposa, não é isso? Quantos testemunhos, irmãos? Adolescentes ali se levantando. Também ali os irmãos viram o livro rodando toda a Europa. Entraram na Ucrânia. O livro ali já nos Estados Unidos. Aqui na Colômbia, irmãos. Só no último dia da conferência foi inaugurado 4 expolivros ao mesmo tempo. Tudo isso é o resultado do operar da palavra. João capítulo 14, versículo 10, fala que as palavras é que faz a obra. Os próprios irmãos ficaram impressionados com o que Deus está fazendo. Em cada cidade, irmãos, em cada chamamento, quase praticamente você tinha que pedir para ficar sentado, quem não ia fazer CEAP, e vir para frente só quem não iria. Porque chamava todo mundo, não cabia na frente. 110 num lugar, 170 no outro, 120 no outro. Total, irmãos, com fichas na mão, vocês viram ali recolhendo. 570 irmãos se levantaram para fazer o CEAP. Só essa semana, o CEAP está com 103 irmãos ali. Tem mais uns 40 para chegar essa semana. Você tem que enviar um pouco para o campo e um pouco ficar, porque não cabe para hospedar todos. E as irmãs querendo ir para poder fazer também imersão ali no final de semana. Algo histórico, irmãos, 570 filhos. É lógico que nem todos esses irmãos estão para fazer período maior, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas dentro desses aí, irmãos, mais de 100 irmãos se consagraram para fazer o CEAP integralmente. Resultado é que nós teremos equipes de irmãos fazendo a comportagem na rua. E ali os irmãos motivados, alegres. Os irmãos viram aquelas crianças, irmãos? Algumas ali nem nos conhecem, nem mesmo conhecem o irmão Pedro. Desde a última vez que o irmão Pedro lá, algumas ali não tinham nem nascido. E ali, irmãos, chegando com toda alegria. Irmãos, viram que alegria ali, chegada no CEAP. Os locais não estavam, teve um lugar lá que cabia, os irmãos tiveram que ficar no corredor e um pouco do lado de fora. Porque todo mundo quer acompanhar, todo mundo quer participar. Resultado da palavra operando na nossa vida. Em nós mesmos, nós não conseguimos, irmão, fazer com que a palavra opere nem dentro da nossa casa. Como eu vou fazer com que a minha esposa, que está com conflitos emocionais, como que eu vou resolver o problema da minha esposa com conflitos emocionais? Eu não sei lidar com isso. Não estudei para isso. O que eu aprendi, irmãos, foi invocar o nome do Senhor. O que eu aprendi foi ler, transformar a palavra em oração. O que eu tenho aprendido é fazer a imersão. Isso sim, irmãos, nós sabemos fazer, nós devemos saber fazer, para produzir uma esfera agradável em qualquer ambiente da qual nós estivermos. Por isso que ali, irmãos, foi uma festa. Que alegria ouvir ali o testemunho dos irmãos. O Senhor achou um caminho. O que aconteceu, irmãos? Quando nós temos um coração obediente, recebemos a palavra com um coração obediente, aí Deus acha um caminho em nós. Dentro da nossa casa, irmãos, nós devemos ser simples e obedientes. Se eu não for simples e obediente, vou começar a buscar outros meios, outros caminhos para poder cuidar da minha família. Eu não vou conseguir. Preciso aplicar a palavra dentro do. Por isso que Isaías capítulo 55
Ó Senhor Jesus. Isaías 55. Aleluia. Versículo, vamos ler aqui o 9 até o 11, né? Até o 12. As irmãs lêem o 9 e os irmãos o 10, tá? Pode começar, irmãs. 9. Que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Versículo 12, todos juntos. Aleluia! Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha a importância, irmão, da palavra. Quando o Senhor fala algo, ele precisa produzir algo. É isso? Quando você ouve a palavra do Senhor, como agora nós vamos para a conferência, geração santa e geração final, depois a conferência em setembro, mais uma conferência, e com as igrejas. Quando você ouve falar de Deus, esse falar precisa produzir algo em nós. Qual era o problema, irmãos, da igreja em Éfeso? Nosso irmão Miguel leu ontem. Eles deixaram de lado, abandonaram, encostaram, como se tivesse com essa garrafa aqui, com água, e ali, sem se importar, mas morrendo de sede, sabendo que essa água resolve e resolveria o problema. Aí eles abandonaram, irmãos, o primeiro amor. Quando é que nós começamos a nos esfriar atualmente? Quando eu começo a perder o apreço pela palavra do Senhor. Por isso que Deus é sábio, irmão. Tem nos falado constantemente. Nossos problemas se intensificaram? Sim. Deus também intensificou falar dele para nós. Aí você é estimulado, você é encorajado. Você tem acesso. No passado, alguns poderiam falar: eu não tenho condições de comprar o livro ou participar do programa Livro na Minha Mão. Hoje está disponível, irmão. Antes da editora produzir o livro, você pode ouvir, até transcrever o livro, se quiser, e ruminar várias vezes. Para que isso, irmãos? Para que você e a sua casa seja salvo. Gálatas capítulo 4, versículo 17, na versão King James, não sei se consegue colocar. Consegue? O que diz? Eu vou ler para os irmãos. Vamos ler, né, se tiver. Vou ler aqui na versão King James, então. Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas o seu real propósito é vos isolar. Qual é, irmãos, a tática, qual é o propósito, qual é a maneira de Satanás? É nos isolar. Isolar em quê, irmãos? Em ouvir a palavra do Senhor. Aí começa a ter grande conflito. Você começa a ter dúvida. É isso? Por que às vezes nós temos algumas dúvidas? Temos alguns conflitos.
temos determinadas situações conflituosas das quais nós não conseguimos. Satanás, ele usa, irmãos, sempre usou essa estratégia de fazer com que a palavra não chegue até você, ou que você não tenha nenhum ânimo para ouvir a palavra. Aí a sua casa começa a ficar uma casa complicada, porque você começa a se tornar uma pessoa também complicada. Aí a palavra para de produzir, para de fazer algo em você. Mas quando a palavra chega até você, você se sente alegre, você se sente encorajado, você tem ânimo para poder pregar o evangelho, você tem força para poder falar com o motorista do ônibus, posso orar por você? Você tem graça suficiente para, com ousadia e intrepidez, falar para o seu avô, da qual você nunca falou: vovô, posso orar por você? Já tem 10 anos que você converteu, mas você não teve força para poder orar por ele até hoje. Deus vai te surpreender quando o seu vovô falar, pode começar a derramar lágrimas. Em Lucas capítulo 24, ó Senhor Jesus, Lucas capítulo 24, uma passagem conhecida, lembra? Dos 2 discípulos, né? Eram 2 discípulos descendo para Emaús, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. É o versículo 15. Vamos ler? Aconteceu seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, irmãos, eles desceram, com certeza aqui estavam em conflitos, e ali falando dos últimos acontecimentos. Aí que está a importância, irmão. Alguém tem que aparecer para alguém que está com dúvida ou está em conflitos. Você percebe a sua importância? Irmãos, nós não somos simples membros do corpo de Cristo. Nós somos membros que atuam. Mas, irmão, eu não sirvo em nenhum serviço da vida da igreja. Mas você é a parte, você é a vida da igreja, irmão. Você leva essa esfera para onde você estiver. As questões de servir são detalhes que precisam ter. Alguém precisa filmar, alguém precisa servir no som, servir na música, arrumar as cadeiras, daqui a pouco os irmãos têm que almoçar. São itens. Mas você, como membro do corpo de Cristo, você tem uma função principal, que é pregar o evangelho para as pessoas. Não dá para distribuir para outros, irmãos. Se você não sabe tocar violão, dá para distribuir para quem consegue tocar e tem dom para tocar violão. Mas quando Deus comissiona você para pregar o evangelho para o porteiro do prédio da qual você mora, não dá para distribuir, irmãos. Você ali é a boca de Deus. Mas, irmãos, na igreja eu sou a mão. Mas lê Coríntios para você ver. Até, irmãos, o ouvido fala. Lá não fala assim? Se o ouvido disser, se o pé disser, se a mão disser, não sou do corpo. Ou seja, irmãos, todos nós podemos falar. Deus nos deu essa incumbência e nós não podemos abrir mão disso. E o Senhor, nesses últimos momentos, nessa reta final, tem um desespero forte. Como o Senhor estava desesperado em Mateus capítulo 9, quando ele viu aquela multidão aflita, sem pastor, sem governo. O Senhor falou, tem que levantar alguém.
Então Deus levantou você em Itaúna e nas igrejas das quais vocês moram aqui na microrregião de Itaúna. Vocês que são de Divinópolis têm uma responsabilidade em pregar o evangelho do reino para as pessoas da cidade de Divinópolis. Quem é de Formiga precisa pregar o evangelho para as pessoas na cidade de Formiga. É uma responsabilidade, irmãos, que está sobre os nossos ombros. O Senhor Jesus, quando veio, ele veio também com essa responsabilidade. Deus o havia comissionado para pregar o evangelho. Depois o Senhor comissionou os discípulos, comissionou os 120, irmãos. E hoje nós temos essa comissão como igreja, de pregar o evangelho do reino em toda a terra habitada. Quantas coisas estão acontecendo? Nós não podemos ser simples ou meros pessoas que ali nos bastidores só ficamos olhando. Não, irmãos, nós temos parte nisso. África, o Senhor está avançando. São Tomé e Príncipe, chegou livros em São Tomé e Príncipe. Agora, além de orar, também estão distribuindo livros para as pessoas. O SEAP ali em Luanda está cada vez, irmãos, mais forte com respeito à pregação do Evangelho. Semana passada, e vai concluir semana que vem, nós já enviamos para vocês o testemunho. 25 mil livros sendo impressos, chegando na mão das pessoas. Esses dias viajaram para a região de Dundo e Saurimo. Aí agora, pela primeira vez, alguns irmãos ali com o alimento diário físico na mão. E ali em rodinha, desfrutando, irmãos. Olha como Deus é bom para com as pessoas. Mas Ele usa quem? Ele usa o canal. E Salmo 46 fala, nós somos o canal para escoar a graça, escoar a palavra. Conduzir Deus até as pessoas. Mas Satanás, irmãos, ele é astuto. Ele quer barrar tudo isso. Mas se Deus não nos usar, vai usar quem, irmãos? Por isso que o Senhor aqui se aproximou, né, dos discípulos. Mas o Senhor, irmão, é alguém que vive no Espírito. Nós precisamos ser alguém que vive. Não dá mais para ir visitar o seu parente que está enfermo no hospital e ali do lado tem alguém chorando. Você precisa aproximar. Talvez é alguém que está ali descendo para Emaús, cheio de confusão. Aí você aproxima e fala, está chorando? Parente seu, o que acontece? Bom, ali talvez tem uma casa aberta para poder ser entregue para o grupo familiar mais próximo dessa pessoa, para que ela possa viver a vida da igreja em Itaúna. Como o irmão Miguel falou ontem, a próxima reunião tem que estar tudo cheio, não é isso? É a nossa incumbência, irmãos, pregar o evangelho. Aí o Senhor se aproximou e começou a falar. O Senhor, irmãos, o que saía da boca do Senhor? Saía o próprio Deus. Ele dispensava a Deus para dentro das pessoas. E ali o Senhor foi conversando, tendo comunhão. O versículo 25, o Senhor falou assim, então, lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 31, então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Vamos ler juntos o versículo 32. Disseram, aí, irmãos, o que a palavra fez? Ou o que a palavra faz? Ela faz arder o coração. O coração está frio, precisa da palavra do Senhor. Meu filho não está bem. Produz dentro da sua casa uma esfera da qual o seu filho vai ser alcançado por essa palavra. Não é cobrança, não é direcionamento, não é falar se está certo ou se está errado, mas a palavra, irmão, ela opera, ela faz algo. Aí o Senhor falava, os discípulos depois testemunharam que essa palavra arde.
Hoje a palavra precisa arder no meu coração, precisa arder no seu coração. Resultado, irmãos, da palavra arder no nosso coração. Essa palavra passa a habitar em nós, como Colossenses fala, de uma maneira rica, a ponto de transbordar, e eu não consegui ficar com essa palavra só para mim, mas eu também transmito a outros, como Paulo encorajou Timóteo, transmite a homens fiéis, idôneos, transmitir, irmãos, transmitir aquilo que nós estamos desfrutando. O Senhor tem nos dado uma direção todas as semanas. Aí você recebe essa palavra, porque quando Deus dá uma direção, Ele não dá para uma igreja ou para alguns membros, Ele dá para o corpo de Cristo. E todos os filhos de Deus têm direito a receber essa palavra. E Deus vai usar você para que essa palavra chegue até essa pessoa. Por isso que eu preciso ter a palavra ardendo. Como ontem, né, o irmão, esqueci o seu nome, Elcio, né? Ah, não, Elcio é o irmão. Alexandre ontem, irmãos, versão, né, ponto 4. E você vai falando, outro vai falando, você vai repetir, vai falando. Essa palavra começa a ganhar sentimento, ela começa a arder, para produzir algo. É como falou o finalzinho ali, 55, acho que outro versículo, você sai ali com alegria, irmãos, porque algo está sendo produzido dentro de você. Por isso que quando nós tocamos na palavra do Senhor, quer seja na leitura da Bíblia, quer seja na leitura do livro, quer seja na leitura do alimento diário, quer seja na folhinha da imersão, quer seja imersão kit, tem que arder. Eu preciso esvaziar para poder falar para o Senhor, Senhor, ao tocar nessa palavra, arde essa palavra no meu coração. Como o irmão Miguel leu Jeremias ontem, voltar ao início, voltar ao começo. Essa palavra não ardia, irmãos, no seu coração quando você se converteu? Nós entrávamos no local de reuniões, irmãos, ou alguém ali saltitante de alegria, não é isso? Você não se importava com problemas, com dificuldades. Você só queria o Senhor e a sua palavra. Tinha desejo e anelo para a próxima reunião. Hoje termina a reunião, daqui à noite tem outra reunião. Você pode ali ligar o smartphone no YouTube, na TV, você recebe outra palavra, essa palavra precisa arder e queimar o seu coração. Olha como que Deus está nos dando chance e oportunidade para poder sermos vencedores. Porque quando eu tenho a palavra habitando em mim, irmãos, essa palavra me empodera a ir para a rua e pregar o Evangelho. Por que que os adolescentes hoje estão indo para a rua? Para pregar o Evangelho, sem fazer acepção de pessoas. Todos os tipos de pessoas. Encontram pessoas que estão querendo se separar. O que um adolescente de 16 anos sabe a respeito de casamento ou a respeito de separação? Não, eu preciso ligar para o irmão porque já foi separado 4 vezes, ele deve ter muita experiência. É isso? Ele não tem experiência. Por isso, irmãos, que Paulo, se era casado ou não, né? Falam que não, ele tinha um empoderamento para falar sobre o casamento, porque ele aplicava para Cristo e a igreja. Aí o adolescente chega ali, irmãos, e fala, qual é o seu pedido? Olha, eu estou para poder separar. Como uma irmã falou essa semana, foi lá no sul, o irmão ali saiu e falou, Senhor, me dá uma pessoa para poder pregar o Evangelho. Por que que falou isso, irmãos? Porque a palavra está ardendo, a palavra está queimando, misturou com as células, corpo, alma e espírito, ali está queimando. Aí ele falou, Senhor, me dá uma pessoa para que eu possa pregar o Evangelho para essa pessoa. Aí saindo do carro, a pessoa já estava saindo, irmãos. Era uma hora, né? Estava saindo já. Ele falou, posso orar por você?
Ela: pode, mas deixa eu encostar o carro. Ela falou: eu estou com pensamentos, porque eu estou no processo de separação. Aí, irmãos, o irmão vai entrar nessa linha. Ué, o que está acontecendo? Aí vai longe, irmãos. Meu marido é assim, meu marido é assado, filhos é assim, o marido trabalha 14, 15 horas por dia, por isso que eu estou separando. Aí você vai longe, não tem limite, certo ou errado. É uma genealogia sem fim. Aí você não entra nesse caminho, porque, irmãos, quem vai conseguir resolver em 3, 4 minutos um problema de alguém que está separando e ainda com pensamento suicida? Aí você precisa crer que a palavra faz a obra do Senhor. Aí você chega ali, irmãos, cheio de empoderamento, porque você tocou nessa palavra durante a semana. Por que nós recebemos imersão durante o dia? Você recebe pela manhã, recebe no almoço, recebe à tarde, recebe à noite, chega uma porção, porque Deus quer conduzir, quer direcionar, tanto para você quanto para as pessoas. Aí o irmão orou por ela, e no final ela adquiriu um kit e deu o seu nome para ser cuidado na rede de cuidado, irmãos. Aí vai embora, porque a palavra começa a arder. Aí ela vai perceber que o Senhor é o centro do casamento dela. Ainda que o marido vá embora, o Senhor é o centro do casamento. Porque agora ela vai aprender a não depender dela e depender da palavra do Senhor. O segredo é esse, irmãos, depender da palavra do Senhor. Em nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada, irmãos. Você nem formado em psicologia é. Tem curso de alguém que pode ali orientar, até na parte psiquiátrica de alguns casos. Mas você vai recuar? Aí você tem que ter uma postura como Josué e Caleb. Senhor, eu estou diante de uma pessoa que está querendo tirar a vida. Eu sou insuficiente, eu sou incapaz. Mas, Senhor, em teu nome, eu estou aqui na rua. Você vai falando, irmãos. E aí as palavras começam a surgir, começam a arder. Aí você fala para essa pessoa: olha, eu tenho uma real solução para esse problema emocional que você está tendo no momento. É a palavra do Senhor. Aí ali, irmãos, você de uma maneira simples, você ora e essa pessoa se volta ao Senhor. Quando o Senhor foi embora, os discípulos, o que eles fizeram, irmãos? Mudaram o curso. Não queriam mais ir para Emaús. Voltou para Jerusalém para testemunhar que o Cristo havia ressuscitado. Ardeu algo no coração deles. Olha como a palavra produz, irmãos. Salmo 119. Ó Senhor Jesus. Salmo 119, versículo 130. Ó Senhor Jesus. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Olha só, irmãos, que sentimento do salmista. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Aí ele ganhou o sentimento do segredo, versículo 130. Vamos ler juntos? A revelação. Olha, eu vou ler para os irmãos aqui o mais próximo, né? A revelação, no hebraico, significa abertura, entrada. Ou seja, a entrada das tuas palavras esclarece. Quando nós temos dificuldade, irmão, onde nós vamos resolver os nossos problemas de dificuldade? Palavra. Palavra, ela esclarece. Aí você começa a ganhar sentimento. E o esclarecer significa tornar claro, fazer brilhar, acender, pôr fogo e dar entendimento ao simples. Então, o versículo, irmãos: a entrada das tuas palavras faz brilhar, acende, põe fogo e dá discernimento aos.
Por isso, irmãos, que nós devemos nos apegar à palavra do Senhor. Ela dá uma direção para nós. O que Satanás quer barrar isso? É isso? Às vezes temos dificuldades, até mesmo com respeito às ferramentas, né? Às vezes não conseguimos entender, mas tem alguém no trono, irmãos, conduzindo todas as coisas. O Senhor vai endireitando todas as coisas. Nós temos que ficar tranquilos, crendo que a palavra de Deus, ela esclarece, ela nos dá entendimento, ela põe fogo, produz algo. Por isso que Gálatas capítulo 4, versículo 17 fala que o inimigo quer nos isolar. E você vê a relação das igrejas com o apóstolo, era uma relação, às vezes até de conflito. Quais eram os problemas da igreja em Corinto? Não eram muitos? Capítulo 1, irmãos, de 1 Coríntios, versículo 10, Paulo já fala, vocês precisam pensar a mesma coisa. Fácil pensar a mesma coisa? Mas estão falando de igreja, irmãos. Paulo, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10 já fala, vocês precisam pensar a mesma coisa. Aí Paulo começou a tocar na origem, eu acho que é o versículo 12. Paulo fala assim, alguns de vocês falam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, é isso? Sou de Apolo. Olha só, irmãos, você é de uma pessoa? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Paulo falou assim, para com isso. Batizei aqui, acho que ele citou 2 lá, né? Casa de Estéfanas, mais um outro que lembrou lá, e falou assim, eu só lembro desses. Quem é de Paulo? Nós somos Cristo. Aí Paulo começou a tocar, irmãos, porque ali começou a preferência. E se você for discorrer problemas da igreja em Corinto, que era inúmeros problemas. Alguns ali até levavam outros. Paulo falou assim, é uma vergonha para vocês. Vocês têm uma causa e não conseguem resolver entre vocês. A liderança não consegue. Aí vocês têm que levar sua causa a um tribunal humano. Não é possível que não consegue resolver isso entre vocês? Por quê, irmãos? Porque falta palavra, falta direção. Aí vem complicações. Percebe ali o problema de relacionamento pessoal, preferência? Problemas de pecado? Quantos problemas Paulo foi relatando ali? Mas olha só o real problema, irmãos. 2 Coríntios capítulo 10. Ó Senhor Jesus. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Vamos ler juntos? As cartas irmãos, percebem o problema, irmãos? Fato é que no versículo, capítulo 11, Paulo defende ali seu apostolado de uma maneira mais forte. Falar que o apóstolo, pessoa é o quê? Fraca. E a palavra é o quê? Desprezível. Quando você despreza, como os coríntios desprezavam a palavra de Paulo, irmãos, tem todo tipo de... Você não percebe, mas a morte entra. Problemas entram. Alguns ali, irmãos, os problemas eram tão fortes que alguns adoeciam e alguns até dormiam no Senhor. Quando deparava-se com a mesa do Senhor, tem o pão, tem o cálice,
Mas quem faz parte? O Senhor morreu por quem? Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Paulo aprendeu isso de uma maneira forte, irmão. Quando Paulo ali em Atos capítulo 9, ele estava perseguindo os cristãos, e aí ele viu uma grande luz, ele falou: quem és tu, Senhor? O Senhor falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo, era Jesus? Ou era os que invocavam o nome de Jesus? Então, aqui, irmãos, vários problemas. Você lê também ali a igreja em Éfeso, várias dificuldades. Gálatas, capítulo 1, você já percebe alguns ali indo contra. Porque indo contra Paulo, irmão, você estava indo contra o falar de Deus. Porque quem Deus estava usando para poder conduzir, direcionar as igrejas? Era Paulo. Aí se trava o apóstolo, a palavra não chega até você. E você fica sem condução. Não é isso? Por isso que nós devemos, irmão, orar por aqueles que a palavra do Senhor. Na sua cidade, sim. Por quê? Quando nós recebemos uma palavra, como esse semestre nós estamos desfrutando de Colossenses, agora nós estamos desfrutando uma outra porção, a série Quem Tem Ouvido, Ouça. Quando nós recebemos essa palavra, como essa palavra vai ser operacionalizada? Quando nós recebemos essa palavra, transmitimos. Vocês não recebem uma palavra de transmissão durante as reuniões da igreja? Como ontem e hoje, como sábado que vem, como um grupo familiar. Mas se você para, irmãos, como alguns queriam aqui parar Paulo, porque se Paulo não fosse firme, outros ensinamentos iam entrar. Entrar onde, irmãos? Entrar nas igrejas. Paulo falou com os Gálatas: vocês estão enfeitiçados. Quem os fascinou? Vocês começaram bem, mas agora estavam se desviando. Paulo falou: vocês precisam corrigir a rota rapidamente. Por isso que Paulo foi firme, irmãos. E ali ele falou para o rei Agripa, no capítulo 26, versículo 19, não é isso? Ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Nós, irmãos, precisamos ser firmes. Como Paulo, irmãos, tinha firmeza, tinha clareza da comissão que Deus havia dado a ele. Hoje nós precisamos ser firmes. Como o segundo livro das Crônicas, 20 fala, né? Crede, Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Só crer no Senhor, irmãos, é suficiente? Você crê no Senhor, mas onde está o Senhor? Você nunca viu o Senhor face a face, irmão? Aí Deus usa alguém para te conduzir por meio da palavra do Senhor, e esse que fala não fala a palavra dele, ele fala a palavra do Senhor. Aí você crê nos profetas e vai o quê? Prosperará. Mas antes fala para tomar posição. Estamos indo para uma guerra, toma posição. Se nós não tomamos posição, irmãos, nós somos alvo fáceis de Satanás. Por isso que Efésios capítulo 4, na versão King James, fala que nós somos levados, né? João Ferreira fala que nós somos levados como criança por todo o ventre de doutrina, para lá, para cá, de um lado para o outro. E na versão King James fala que nós somos levados por toda ondas teológicas. Aí você percebe, irmãos, a dificuldade. Por que a igreja em Éfeso esfriou, abandonou, encostou, deixou de lado, irmãos? O Senhor, eles não deixaram de ter o Senhor dentro deles.
uma vez que se uniu ao Senhor, como 1 Coríntios 6,17 fala, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Só que na experiência eles deixaram o falar do apóstolo, pararam de receber a direção e começaram a ouvir outra direção. Aí começaram a ter inúmeras dificuldades. Qualquer ventinho, porque a imunidade está baixa, é isso? A imunidade está baixa, qualquer vento você gripa. Qualquer outro contato com alguém que está também enfermo, você também fica enfermo. Porque a imunidade está baixa. Nós não podemos ter imunidade baixa, irmãos. Como Josué e Caleb, todos esses problemas são como pão para nós. Porque tem um outro espírito. Por isso que Hebreus capítulo 4, ó Senhor Jesus, a hora que for para parar, vocês falam aí, tá, Toninho? Desligou o microfone e termina, né? Ó Senhor Jesus, capítulo 3, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça, 3:12, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso de coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quando, irmãos, a palavra para de chegar até mim, o meu coração fica duro. Eu começo a ter dúvidas. Eu começo a ser incrédulo com qualquer item da obra do Senhor. E Satanás vai falar tão forte no seu coração que você vai acabar crendo. Como um dia uma irmã falou para mim, não tem jeito, o meu negócio é trevas exteriores. Eu sou forte na minha alma. Irmãos, nós não fomos feitos, nós não fomos criados. É lógico que vai ter, que tem trevas exteriores ali, estarão os filhos de Deus que não amadureceram. Tiveram chance, mas não amadureceram. Vai ter a grande tribulação para os filhos de Deus que ficarem e não forem primícias, não forem vencedores antes da grande tribulação. Mas nós, irmãos, estamos recebendo uma palavra que pode te salvar e te libertar. Pode malear o seu coração pode se tornar um coração como uma boa terra, da qual Deus pode produzir algo em você. Por isso que as trevas exteriores não é para mim nem para você. A grande tribulação não é para mim e para você. Todos nós temos chance de ser arrebatados vivos, irmãos. Essa palavra precisa arder em meu coração. Aí é que fala para nós tomarmos cuidado. Nós não podemos nos afastar da palavra, senão nós vamos nos afastar do Deus vivo. Enquanto se diz, versículo 15, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Aí o capítulo 12, o versículo 25 diz assim, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Os irmãos percebem que, para a palavra chegar até você, alguém precisa ministrar algo. Se você rejeita aquilo que o profeta fala, seu coração passa a ser um coração duro. E você começa a se esfriar porque você começa a filtrar. Aí você passa a ter dificuldade, como os coríntios tiveram, tanto com a pessoa de Paulo, quanto o que Paulo falava. Nós não podemos recusar aquele que fala, irmãos. Quer seja o seu marido, ouça. Quer seja a esposa, marido, ouça. Quer seja o filho, ouça. Seja simples. Senhor, eu preciso receber o falar do Senhor. Senão, irmãos, nós vamos ter dificuldade. Olha o que fala aqui. O capítulo 6 de Hebreus também. Versículo 7. 6:7. Ó Senhor Jesus, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe o quê? Bênção da parte de Deus. Quem é a terra, irmãos? Quem é a terra? Igreja em Itaúna, vocês como membros do corpo de Cristo, vocês são a terra. Para
absorver a chuva que cai frequentemente. Nessa manhã você precisa receber a chuva, receber a palavra do Senhor que está caindo. Se você recebe bênção da parte de Deus. Caso contrário, irmão, se eu fechar o meu coração para a palavra do Senhor, o que vai acontecer? Vai produzir o quê? Versículo 8. Espinhos, abrolhos, e é rejeitado, e perto está da maldição. E o seu fim é o quê? É ser queimada. Irmãos, nós não queremos isso. Nós queremos que a nossa vida seja uma vida frutífera. Por isso que hoje nós devemos ser fiéis àquilo que o Senhor está falando para nós. Quantas coisas e quantos milagres têm acontecido, irmãos? É sinal de que a igreja está recebendo o falar de Deus e fazendo com que esse falar produza algo. Onde, irmãos? Nas reuniões? Sim, mas também fora das reuniões. Por isso que Deus precisa usar você e usar a mim para alcançar as pessoas. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós estamos nos momentos finais. É um momento de luta, é um momento de guerra. Apocalipse capítulo 12. Nosso irmão Pedro leu ontem para as irmãs no Ministério de Mulheres. Capítulo 12, versículo... Ó Senhor Jesus. Acabou, né? Acabou o tempo, irmãos. Faltando 3 minutos, Tony. Hebreus 12. Desculpa, irmãos. Apocalipse 12. Doze e 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles, pois, o venceram por quê, irmãos? Porque tinham habilidades? Sabiam fazer? Os adolescentes sabem fazer? Nós, irmãos, estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Alguém morreu por nós e nos capacitou a fazer a obra do Senhor. Por isso que Satanás fica nos instigando, tentando nos amordaçar, tentando nos impedir de fazer a obra do Senhor. Mas nós, irmãos, temos o sangue do Cordeiro, temos a palavra, irmãos, que está habitando em nós e é o nosso testemunho. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. O versículo 12. Por isso festejais, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmão, Satanás fica furioso, está zangado, cheio de cólera, nervoso, espumando, porque ele quer impedir com que você faça a obra do Senhor. Mas nós, irmãos, não vamos parar. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Deus está levantando um exército em toda a terra, irmãos. Eu falei da Colômbia, mas Deus está levantando um exército em toda a terra. Não dá tempo para mostrar. Eu ia mostrar pelo menos 2 vídeos ali, de alguém que foi abordado na rua por 3 irmãs que decidiram sair naquela tarde para fazer a colportagem por hora ou por oportunidade. Elas decidiram a sair de casa e encontraram alguém ali que estava desesperado e falou para Deus: hoje o Senhor precisa me dar um sinal. Aí apareceram 3 irmãs e ali foi o sinal de Deus para elas. Depois um outro irmão, tem um outro vídeo, que a pessoa ali, irmãos, chorando, porque ia tirar a vida. Mas Deus separou alguém para poder encontrar com essa pessoa. Ontem alguém mostrou que um judeu comprou 4 kits e ainda falou: é isso mesmo, a palavra precisa ser implantada em nós. Onde, irmãos, nós vamos pregar o evangelho para judeus? Mas Deus está levantando um exército. Eu e você fazemos parte desse exército. Nós não podemos fechar o nosso coração, senão nós não conseguiremos chegar até a boa terra de Canaã. Ó Senhor Jesus! Pode vir, irmãos.
Perdoa o tempo.